pessoal, nós estamos voltando aqui ao vivo com o programa Brasil Cristão e eu tenho uma novidade. A Camila de Lima Neri Cardial de Itacoaquecetuba, São Paulo, acabou de se tornar uma sócia desta obra. Sabe, quando a pessoa se torna sócia, assim, eu imagino que nesse momento Jesus bate naquele coração, bate na portinha daquele coração e a pessoa abre a porta e diz assim, eu quero, eu posso. Sabe o que aconteceu? Por que a gente age assim? A gente imita a Nossa Senhora. Quando Deus bate a nossa porta e a gente abre o nosso coração, a gente diz esse sim. E eu penso que aí a gente está imitando Nossa Senhora. Sim, eu posso. Faça-se em mim a vossa vontade. E aí a gente começa a caminhar numa intimidade maior. Não que os não sócios não caminhem com Deus, mas quando a gente entra em alguma coisa, começa uma jornada, um itinerário com alguma coisa ainda mais para nos aproximar de Deus, a gente fica cada vez mais próximo dele mesmo. E você sabe que o reino de Deus é um reino de total proporção. Tudo é proporcional no reino de Deus. Conforme a gente se aproxima de Deus, a gente se afasta do pecado. Conforme a gente conhece Deus, a gente coloca esse Deus em primeiro lugar na nossa vida. E aí tudo vai ficando no seu equilíbrio, porque quem nos dá o equilíbrio é o Santo Espírito, né? O Espírito Santo é quem nos faz pessoas equilibradas, pessoas que não têm altos e baixos, né? Esse Espírito Santo que nos faz viver neste equilíbrio, que nos faz caminhar seguramente para o coração de Jesus. Eu quero agradecer todas essas intenções que já chegaram. Falta a sua participação aqui no programa 0800 777 0021. Você pode ligar, pode mandar a sua participação. Você tem algum trabalho na sua comunidade, na sua paróquia? Trabalha em alguma pastoral? Olha, eu penso assim, que qualquer trabalho que a gente exerça dentro da nossa paróquia, da nossa comunidade, é um trabalho digno. Nem que seja, sabe o quê? Varrer as pétalas de rosas depois da coroação de Nossa Senhora. Esse é um grande trabalho. É um grande trabalho que terá diante de Deus o seu mérito. Viu, meu querido, minha querida? Manda a sua participação, fala pra gente o que você faz. Você é catequista? Você trabalha na liturgia? Você trabalha no grupo de preparação para o batismo, de noivos? Tem tantas pastorais, né? E a gente fica tão feliz de receber a sua participação aqui. E agora sim, eu quero chamar o nosso convidado, este homem de valor, um homem de Deus, que tem dedicado, e eu posso dizer isso porque eu conheço há bastante tempo, dedicado a sua vida ao trabalho, além da sua família, ao trabalho na nossa igreja. É um homem casado, tem filhos, já é vovô e está aqui trabalhando para Deus. Eu quero chamar aqui o seu Carlos Signorelli, que é ministro das Exéquias também. Tudo bem, seu Carlos? Tudo bem, graças a Deus. Seja muito bem-vindo, viu? Como sempre, aqui. Por favor. Então já é vovô também, né? 2 vezes. 2 vezes, já é vovô, então Ana não falei Clara errado não. E a Gabriela. Ai, garanto que amam esse vovô. Olha, eu sou apaixonado pelas 2. Que bom, né? Que bom. E a Márcia tá bem? Márcia faz 2 meses que ela não sai do computador, ela está fazendo a nossa agenda. Nossa. Do Conselho Nacional do Laicato do Brasil, né? Que ela é da Comissão de Informação. Já está com 170 páginas e a presidenta Marilza disse, reduz para 130. Então tem muito trabalho, você vê? Eles estão trabalhando aí e vai explicar para a gente o que é esse trabalho, né? Antes da gente chamar um VT, eu quero que o senhor explique para a gente o que é esse trabalho que o senhor e a Márcia fazem dentro deste órgão. É um organismo, a gente diz, um organismo criado pela CNBB. Na verdade, foi erigido pela CNBB, né? Chama-se Conselho Nacional do Laicato do Brasil.
eu fui até presidente dele de 2004 a 2010. A Márcia sempre foi da Comissão de Formação, Nacional de Formação. O Conselho Nacional do Laicado do Brasil é um organismo de organização, formação e representação dos leigos e leigas na igreja no Brasil. Em nível nacional, né? Não Nível é nacional. em nível municipal, diocesano, Sim. estadual, é o Brasil inteiro, né? Neste momento, em Campinas, está sendo realizada a reunião do Conselho de Campinas, que eu Sim. também, eu e ela pertencemos. Mas aí eu vim para cá, não podemos estar lá. Né? Mas é fantástico. E também tem no nível estadual, que é o nível regional. No caso nosso aqui em São Paulo, é o Regional Sul 1 do Conselho de Leigos. Que sempre ligado à CNBB tem a mesma divisão da própria CNBB, né? Sim, a mesma divisão da CNBB, Então, e seu Carlos Signorelli tem também o trabalho como ministro das Exéquias. Aliás, ele esteve aqui falando desse trabalho por volta do dia de finados. Sim, ali, né? É verdade. Foi tão bom aquele programa. E é uma pastoral, é um trabalho ministerial que eu reputo dos mais importantes na igreja. Porque você fala com homens e mulheres que muitas vezes não têm frequência comunitária, paroquial, nas celebrações eucarísticas. Mas você leva para eles uma palavra de conforto, de apoio, de animação, que quase todas as vezes, quando eu estou saindo, eles vêm agradecer a palavra. E é o momento mais difícil da vida, né? Não tenha dúvida. É o momento mais difícil da vida da pessoa. Você vê cada coisa, você faz as exéquias de cada morte, que você mesmo fica triste, né? Mas mesmo assim você consegue levar esperança. Então, você vê, é uma pastoral, é um trabalho dentro da igreja. Você tem alguém aí que está assistindo, você que é o telespectador, também executa esse trabalho, realiza esse trabalho? Manda seu testemunho para a gente. Qualquer que seja o seu trabalho dentro da igreja, é um trabalho digno, é um trabalho ótimo e você está se doando, né? Sim. Então, antes da gente iniciar realmente a nossa conversa, nós vamos ver um vídeo que fala realmente desse trabalho dentro da igreja, o apostolado dos leigos. Vamos ver juntos? Águeda, Simone e Mônica têm uma missão especial na igreja e na sociedade. Elas promovem ações para que o anúncio do evangelho e os valores cristãos sejam levados ao próximo. Palestras para os outros pais. Às vezes a gente é convidado nas escolas dos filhos para que a gente possa dar, porque eles veem realmente que a gente busca, não é que a gente é perfeito, mas que a gente busca realmente viver coerentemente a nossa vida. Então a gente vai dar palestras, a gente faz reunião em casa com outros amigos. Hoje eu vejo assim, o nosso papel de leigo como os primeiros cristãos. O que eles faziam, onde eles difundiam? Entre os amigos, entre as famílias, entre os parentes. Então, hoje é a mesma coisa. Então, se a gente volta à história, onde o cristão tem que agir hoje? No meio da sociedade. E qual sociedade que eu frequento? É meu trabalho, é minha família, meus amigos. Então, nesse papel, o leigo é fundamental. Porque assim, a gente abrange muito mais que um sacerdote, que uma consagrada. O leigo está em todos os lugares. Além dos serviços pastorais que desenvolvem na igreja, a missão dos leigos é no mundo. Se o leigo não toma parte dessa missão, não tem igreja, né? A igreja não são só os padres, o Papa, a igreja somos todos nós. Então, eu acho que essa conscientização de que eu sou parte da igreja e que se eu tenho uma postura coerente, eu estou fazendo a igreja crescer, né? Esse é o papel do leigo, né? É se sentir parte, colocar em prática o que se aprende na igreja, né? E viver de forma coerente. Os bons cristãos são aqueles que trabalham muito e rezam muito, né? Trabalham bem e rezam bem. É isso que a gente precisa mostrar. Tanto no trabalho, na família ou no meio em que vivem, elas têm o objetivo de testemunhar, resgatar aqueles que se afastaram da fé e levar a mensagem do evangelho para aqueles que ainda não conhecem. Não dá para separar, né? O falar e o exemplo.
Depende o momento e depende com quem e a situação que a gente está vivendo. Eu preciso exercer bem o meu trabalho profissional, mas tendo também em mente que eu estou dando exemplo para outras pessoas, né? Que eu professo a minha fé também através do meu trabalho, de um trabalho bem feito, sendo pontual, cumprindo com as minhas obrigações, me relacionando bem com as pessoas. Isso é fundamental, viver dessa forma. Mais do que falar, fazer, porque as pessoas vão sendo atraídas por isso, né? Elas sentem uma atração por essas famílias que buscam, quer dizer, nós não estamos falando de famílias perfeitas, mas famílias que procuram viver o ideal cristão. Com isso, isso atrai, porque vê alegria, vê generosidade, vê sacrifício e vê união entre a família, porque os filhos já vão entrando nesse mesmo perfil. E aí as outras pessoas conseguem ver essa alegria, esse modo de viver e querem ver como que isso acontece, como que isso é possível. Olha só que testemunhos bonitos, são mulheres jovens, né, que estão aí trabalhando, mas tem lugar para criança, tem lugar para adolescente, tem lugar para adulto, tem lugar para idoso, tem lugar para todo mundo dentro da igreja, porque tem muito trabalho e nem todas as pessoas querem assumir um trabalho na igreja, né? Então a gente vê que até surge aquela questão, né, seu Carlos? Nossa, mas ele de novo, ela de novo. Não é verdade? Não se fala isso? Sim, com certeza. Ah, mas ele lá de novo. É. Mas cadê o novo para estar lá no lugar, né? Exatamente isso. Eu acho fundamental o trabalho pastoral, né? E cada vez mais nós vemos neste trabalho pastoral a ação dos leigos e leigas, né? Por exemplo, agora não, o documento de Aparecida pensou uma reestruturação da paróquia, tornando-a comunidade de comunidades. A paróquia como uma rede de comunidades. Por quê? Porque é absolutamente necessário para o mundo de hoje. Uma celebração com 400 pessoas, pode ter certeza, pode ser até bonita, etc., mas não é mais a vivência do homem e da mulher de hoje, que querem viver numa comunidade onde todo mundo se conhece, todo mundo sabe o nome do pai. Menores comunidades, né? Exatamente. Nós chamamos isso de tamanho humano da comunidade. 40 pessoas, 50 pessoas, né? E já está de bom tamanho, né? E já está de bom tamanho, com certeza. Então, é este o tipo de vivência eclesial que nós precisamos tornar a paróquia isto. Aparecida pensou isto e escreveu isto. E a paróquia como rede de comunidades. A CNBB fez um estudo sobre isso e soltou o documento 100, Rede de Comunidades. Pois deve-se contar nos dedos de uma mão a paróquia que se tornou rede de comunidades. Então, mínimo, né? O mínimo, não tem isso. Vários casos, lembro-me que eu, logo que saí de Aparecida, alguém me chamou para conversar com o novo pároco da paróquia. Ele quer saber, eu fui, o senhor esteve em Aparecida? Estive, tal. E de repente, qual a coisa mais importante que aconteceu? Melhor, qual a deliberação mais importante que o senhor achou? Não é a mais importante, mas muito importante foi a transformação da paróquia em rede de comunidades. E eu até disse, aqui na sua paróquia podíamos colocar 12, 13, 14 comunidades. Ele disse, aqui não, porque eu quero receber os meus paroquianos todo domingo na missa da manhã. Então. Acabou. Né? Aí não é realidade isso aí, Não né? é. E os leigos também, nesse aspecto, eles têm que construir o novo. Ou seja, a rede de comunidades só existirá se os leigos e leigas atuarem no processo de construção dessas comunidades. Pois é. Aí fica tudo muito teórico, né? Sim, senão fica muito teórico, documento 100. Fica lá o documento. Mas vamos começar do começo, né, seu Carlos Senhoré? Vamos. Vamos começar. O que quer dizer
leigo, essa palavra, leigo, porque a gente às vezes está conversando e fala assim, olha, mas eu sou leiga nesse assunto aí. Isto, aí né? que está, porque aí fala, isso. quando fala, eu sou leigo no assunto, ó, quer dizer, não entendo bulufas do que está se falando. Mas não é por causa disso, né? Não é nesse sentido. Mas veja, isso está na origem. Até o padre Almeida, quando escreveu aquele livro, Leigos em quê? Ele enterrou. Leigos em quê? Em quê? Ele conta por que ele escreveu esse livro. Ele foi dar uma palestra num colégio. Ele entrou e falou, eu vim aqui conversar com os leigos, onde eles estão? O sujeito que estava lá na frente falou, leigos em quê? Ou seja, a ideia de leigo é aquele que não sabe. O ignorante do assunto, ignorante do assunto. Não é? Mas isso tem uma origem. Nas comunidades primitivas, não havia terminologia. Todo mundo era chamado de santo, irmão, salvo. Era a terminologia que usavam entre eles. Mas no ano 95, houve um problema em Corinto. Houve um problema entre os que faziam a celebração e outros que não faziam, mas queriam fazer também. Aí escreveram para Clemente de Roma, Clemente o Romano, que foi papa logo em seguida. Está acontecendo isso, aí ele escreveu uma carta aos coríntios, né? Como Paulo escreveu também a sua carta aos coríntios. E ele ele quis dizer, olha, uns fazem uma coisa, outros fazem outra. Uns são o laikos. Laikos. O que quer dizer laikos? Não queria dizer nada até aquele momento, porque não era uma palavra grega que não existia. Mas ele criou um neologismo. Por quê? Porque o que se usava antes era laos e cleros. Mas para todo mundo, o que era laos? O povo de Deus. O que era cleros? A parte do povo de Deus sorteada. O consagrado. Não existia. Não existia ainda. Não. Todos eram cleros. Porque era o prêmio. Cleros era o prêmio, a parte sorteada. Pronto. O que tinha conhecido Deus, por aí, nessa linha? O que estava na comunidade. Entendi. Todos os que estavam na comunidade eram chamados cleros e também laos, povo de Deus. Aí o Clemente Romano pegou de laos e escreveu laikos. O ikos é uma terminação de adjetivo que quer dizer subordinado a. Portanto, é a parte do povo de Deus que está subordinada ao cleros. Nada disto existia. Ele cria isto. E certamente por inspiração de Deus, né? Por inspiração de Deus, não é? Que criou isso ou não? Nós achamos que não. Porque era uma coisa que dividia. Dividiu. Olha só para você ver onde veio. Não somou, dividiu. Onde veio? Não somou. Você disse, leigo é aquele que desconhece o assunto. Veio disso. Por quê? Na boca do povo é isso, né? Porque laikos em grego, quando foi traduzido para o latim, olha só a tradução, plebeios. Porque o entendimento do laikos no latim eram os plebeus. Os plebeus eram a parte subordinada como chama? A elite romana. Era subordinada. Mas aí você fica com uma cara de escravo, né? Você percebeu? É exatamente isso. Com uma cara de escravo. A gente não é escravo, né? Isso. E os plebeus, costume, né? Não sabiam ler, escrever, mesmo às vezes falar em latim. O latim que era a língua romana. Resultado, ignorantes. Foi chamado assim pejorativamente, Exatamente. Né? Então, leigo e leiga passou a ser, então, um termo pejorativo para dizer não sabe. E não nasceu assim. Nasceu aquele que era subordinado ao cleros. Nossa, olha só a origem, meu povo. Olha a origem de tudo isso. E o cleros, que era a parte sorteada, ou todo mundo da comunidade era a parte sorteada, passou a ser um grupo só.
Um grupo seleto, né? É a carta de Clemente Romano aos Coríntios, que foi escrita no ano de 95 depois de Cristo, lógico, né? E a partir de quando que começou a ter uma visão diferente? Foram séculos e séculos nessa vivência aí, né? Foi. Ainda, vamos dizer, ainda no Império Romano, com Constantino e em seguida, aí vai começando a separar mesmo, né? Porque você deve saber que quando Constantino liberou os cristãos para serem cristãos, e em seguida eles foram, a igreja cristã foi considerada a religião do Estado romano, o cleros passou a receber salário do Império Romano, né? Dependendo do que fazia, recebia tanto ou tanto, etc. Aí o laicos ficou abandonado. Aí ficou para baixo mesmo, né? Foi para baixo, para baixo. Houve um problema grave no final do primeiro milênio, começo do segundo milênio, entre o Papa e os leigos, mas os leigos aí considerados os grandes homens da época, né? Mas veja bem que só o leigo e a leiga começaram a ser considerados igreja, a pleno título, no começo do século XX, praticamente. Mas não era assim, todo mundo pensava assim, não. Não, com muita restrição, né? Muita. Por exemplo, há um livro em que os leigos... Quem vai para o céu mais fácil? Aí o texto explica. Os religiosos e as religiosas. Por quê? Porque eles vivem no mundo sacro. E os leigos e leigas? Esses não vão porque eles vivem no mundo profano. Você está entendendo? Meu Deus, que coisa horrível. Não, que horrível. Pio X tem uma encíclica chamada Vehementernos, em que ele diz... quem dirige a igreja é o clero. Toda a multidão de leigos e leigas deve seguir pela mão dos pastores, né? Os pastores exigem para levar pela mão os leigos e leigas. Ou seja, nós somos criancinhas, éramos naquele momento Graças criancinhas a Deus, não para é serem mais levados. assim. Não sabíamos nada. Aliás, grande parte do laicato era ignorante, né? Porque nem tinha acesso, né? Não tinha nem acesso a nada, né? Não. Não só não tinha acesso, como não podia ter, né? Era proibido, né? O acesso. Era proibido, sim. Por exemplo, quem fazia apostolado? Você falou de evangelização, né? Quem fazia apostolado naquele momento? No final do... no período eclesial, vamos dizer assim. Era só o bispo, que na ordenação do padre dava a ele esse poder de também fazer apostolado. E os leigos e leigas não faziam apostolado. Não, mas eles... Não. Eles... Quem fazia o apostolado era o bispo. Aí quando Pio XI criou a Ação Católica... Você foi da Ação Católica? Não. Quando ele criou a Ação Católica em 1921, para quê? Para os leigos serem no mundo aquilo que ele precisava ser, a evangelização no mundo. E que não chegava, né? Ele não chegava. Como que o bispo podia estar lá nas estruturas do mundo? Então ele mandatava, escrevia um mandato para o leigo, a leiga da Ação Católica para fazer o que ele tinha que fazer. Mas não era, o leigo não era nem considerado apóstolo. Só o Concílio Vaticano vai acabar com este problema, Lumen Gentium 31. Concílio Vaticano que completou aí 50 anos. E Apostolica Cositatem, que é aquele documento nosso, o primeiro documento que um concílio escreveu sobre os leigos e leigas. Olha, demorou, hein, gente? Mas tá aqui, né? Estamos começando, né? Estamos começando. Nossa, e hoje? Hoje? A situação hoje. A situação que você vive, que eu vivo, que nós vivemos. Sim. A partir do Concílio Vaticano II, e eu vou até citar um documento
aqui da CNBB. É o documento 105, que foi aprovado em 2016. Que todo mundo tem que ter, né? Que é bom ter. Olha, menina, eu já li umas 5 vezes, mas estou precisando ler mais. Então é bom todo mundo ter. Não, é ótimo. Chama Cristãos, Leigos e Leigas, na igreja e na sociedade. Mas, na verdade, o nome do documento, quando nós escrevemos o documento, o nome era Cristãos, Leigos e Leigas, sujeitos na igreja e na sociedade. Ele foi aprovado, mas aí um bispo levantou a mão para pedir que aquela palavra sujeito fosse tirado da capa. No resto do documento, Tá a palavra lá. está lá. Por que eu estou citando esse documento e esta palavra? Porque até agora éramos objetos da cura pastoral. Ou Agora seja, já não. Não, Agora mudou. É nós o sal somos- da terra e a luz do mundo? E sal da terra e luz do mundo, é a chamada embaixo, né, de Mateus. Vós sois o sal da terra e luz do mundo. Lá das bem-aventuranças, né? E o documento diz o seguinte: vocês são sujeitos na igreja. Sim. Tudo aquilo que vocês fazem porque são sujeitos. Porque são vocacionados para isso. O leigo e leiga são vocacionados. Porque você deve saber que até o Concílio Vaticano II não existia a vocação laical. Existia, mas sem título, né? Não, nem... Ou já trabalhava? Como você se lembra do mês de agosto? Quais eram as comemorações dos dias de vocação? Na primeira semana era do presbítero. Sim. Tinha até o dia do Santo Curadars, que era o dia do padre. 4. É dia 4. 4 de agosto. Depois vinham os religiosos. Segundo domingo, né? É. Aí segundo domingo. E aí mas não era o mês vocacional, agosto? Mas e os leigos e leigas? Bye, bye. No finalzinho do mês, quando nós estamos agora, né? Comemorava-se a família. Porque o leigo era enganchado como membro de uma família. Mas ele não precisa estar na família para ser leigo. Agora, hoje, por exemplo, você vê, estamos comemorando o Dia do Leigo. Muito embora, no Brasil, o Dia do Leigo e da Leiga é o último dia do ano litúrgico, que é Cristo Rei. Este ano parece que vai ser dia 27. Sempre é novembro, né? Finzinho de novembro. Finzinho de novembro, começando dezembro, né? E hoje, olha que coisa linda, no último dia do ano litúrgico, dia de festa de Cristo Rei, estou dizendo que deve ser dia 27 de novembro, vai começar uma coisa maravilhosa que os bispos criaram e aprovaram nesse documento 105, o ano do laicato. Vamos ter um ano, se Deus quiser, né? Então veio o ano da misericórdia, o ano mariano e agora o ano do leigo. Olha só que legal. Esqueci de trazer a nossa revista do ano mariano para você. Pronto, esqueci a cabeça. Não tem problema. O ano do laicato vai terminar no dia de Cristo Rei de novembro do ano que vem. De 2018. E nós estamos pensando em um monte de projetos para vivenciar esse ano do laicato. Que bom, gente. Olha, é o protagonismo que fala, né? É o protagonismo do leigo agora, né? Você tem o protagonismo. Por exemplo, nós falamos em comunidades, né? O protagonismo do leigo e da leiga na comunidade, na criação de comunidades, pequenas comunidades no bairro, na quadra dele. Né? Lembro-me que eu e Márcia fazíamos trabalho pastoral no Jardim Aeroporto. Você nem tinha nascido. Naquela época, tinha pouca gente. Estava chegando gente do norte do Paraná, do sul de Minas, final da década de 60, começo da década de 70.
Menina, nós criamos várias comunidades lá, não era... Com o quê? Com círculos bíblicos, com a leitura orante da Bíblia. Você lembra dos círculos bíblicos do Carlos Mesters? Nós usávamos isso. Menina, todo mundo queria participar. Resultado, criamos 8 comunidades naquele momento. Olha, não é pouco, hein? Não é pouco. Não. 8 comunidades é muito. Quando em 1980, estou acreditando que seja por aí, foi criada a paróquia São Geraldo Magela, já os 8 círculos bíblicos que nós tínhamos se transformaram em comunidades da paróquia. Porque já estavam na ativa, né? Lógico. Já estava faz tempo, quase 20 anos, né? Exato. E quem criou essas paróquias? Leigos e leigas. Que bonito, essas paróquias, né? Não, perdão. Essas comunidades, né? Um trabalho muito válido, né? Então, olha, gente, tá muito boa a conversa, não tá, não? Falta a sua participação aqui, eu tô aguardando, tá? A sua participação, tem sorteio também daqui a pouco, viu? As 10 novenas, veja aí, ó, as 10 novenas das Mãos Ensanguentadas de Jesus. Tá chegando o encontro, o 4º encontro das Mãos Ensanguentadas, hein? Dia 10, hein? Anota na sua agenda. E mais o livro lá, vamos ver? O livro do Padre Aguinaldo José, Os Anjos em Nossa Vida. Quanta gente que trabalha, que tá aí na pastoral, que é anjo na vida de tanta gente, né? Então vamos para esse pequeno intervalo. Aproveita para ligar 0800 777 0021. A gente já volta. Até já. A rede jogada ao mar. Conheça mais uma das parábolas que Jesus Cristo utilizou em sua missão evangelizadora.